capítulo 4, leia comigo versículo 1, 2 e 3, que diz: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem isso, a saber dos vossos deleites, que nos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Versículo 3, leiamos todos juntos. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Agora leia comigo Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Volta um pouco. Efésios capítulo 4, versículo 31 e o versículo também de número 32. Leiamos: toda a armadura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Versículo de número 32, leiamos todos. Antes serem uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Diga amém, irmãos? Então esses textos que nós fizemos leitura para a reflexão nossa nesta manhã é muito importante para o tema desta lição. A lição de hoje tem como tema, irmão, a família vencendo os conflitos. Você pode repetir comigo? A família vencendo os conflitos. Mais uma vez, a família vencendo os conflitos. Então nós vamos aprender sobre conflito dentro da família e o que esta família deve fazer para vencer quando assim acontecer, ou melhor também, para evitar. Quem pode dizer amém, irmão? Porque o melhor mesmo é que as famílias estejam vigilantes em obediência a Deus, para que venha evitar os conflitos. Mas quando porventura um dos membros familiares não vigiar, o que fazer para resolver o conflito? Nós vamos aprender sobre isso no dia de hoje. Conflito, este é um assunto bastante comum entre muitas famílias atualmente. Estamos vivendo em uma época em que os conflitos estão ocupando um espaço muito grande nas decisões que precisam ser tomadas no seio das famílias atuais. Veremos então, irmão, nesta lição, os prejuízos que estes conflitos podem trazer ao seio da família e como resolver cada um deles. Então nós vivemos em tempo, irmão, que tem pai que não fala com o filho, tem mãe que não fala com o filho, tem os filhos também que não falam com os pais, por causa de que? Conflitos. Então veja bem, o que é conflito? Se você for procurar um dicionário Aurélio, você vai ver lá, segundo o dicionário Aurélio, o conflito é definido como oposição de interesse. Então, onde há um conflito, há interesses opostos. Se há um conflito entre o esposo e a esposa, o esposo está querendo algo e a esposa está querendo outra, e isso gera-se um conflito. É também sentimentos, oposição de sentimento, de ideias, luta, disputa. Tudo isso é conflito. Isso gera desentendimentos, brigas, confusão, tumulto e desordem. Então, onde há conflito, os resultados não serão bons. Como se trata aqui do seio familiar, uma família que vive em conflito, esta família não tem paz. Mas nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus
há conflito, e nesta manhã eu estou aqui em nome dele para te dizer: se a tua família está tendo conflito, se você está tendo conflito particular, ou com o pai, ou com a mãe, ou com a esposa, ou com os filhos, Jesus nesta manhã está te dizendo que pode acabar com esses conflitos hoje. Hoje, porque onde há conflito não tem paz. Aleluia. Então conflito é tudo isso, segundo o dicionário Aurélio. Então vejamos o segundo tópico. Primeiro tópico, que é conflito. Já fizemos uma boa definição sobre o conflito. Segundo tópico, quais os conflitos encontrados nas famílias atuais? Ou quais os conflitos que mais observamos nos dias atuais entre os familiares? A Bíblia Sagrada mostra vários tipos de conflito, irmão, enfrentados por homens e mulheres de Deus. Porque pode alguém pensar que esses conflitos é só nas famílias que não querem saber de Deus, ou que não servem a Deus. Não. Até nos lares cristãos existem também esses conflitos. Por causa de quê? Por causa da oposição de interesses, de sentimentos, de ideias, o que acaba promovendo luta, disputa e desentendimento. Se você entende, diga amém. Mas a vantagem é que as famílias cristãs, se andar no temor de Deus, quando vier um conflito por causa de oposição de ideia, ambos têm que se render ao que está neste livro aqui da capa preta. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Não tem nada melhor para resolver um conflito do que a palavra de Deus. Se é um conflito de ideias, de opiniões, ou de sentimentos, ou de desejo, nós vamos para a palavra. E o que a palavra de Deus disser, se ambos crerem e aceitarem, o conflito está resolvido. Então veja, primeiro ponto, segundo tópico, conflito em relação à vida conjugal. É um conflito que é muito observado nos dias atuais. Conflito em relação à vida conjugal. Isso por quê? Porque o modelo que o mundo hoje apresenta para se ter uma vida conjugal adequada é que o marido e a esposa tenham plena liberdade para viver como quiser. Então, primeiro ponto do segundo tópico está nos falando sobre os conflitos em relações conjugal. Por quê? Porque o padrão que o mundo estabeleceu para que um casal viva, e o que você vê nas redes sociais e nas mídias e em alguns programas de televisão, quando se fala de família, é que a mulher, ela é independente e ela pode fazer o que quiser. Se ela trabalha e tem o dinheiro dela, ela não precisa dar o dinheiro do marido para o que ela vai fazer, e vice-versa. E diz ao marido também que é a mesma coisa. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, o esposo e a esposa devem andarem unidos, tendo uma só opinião, e também, irmão, respeitando um ao outro e pedindo a opinião também um ao outro. Quem concorda, diga amém, irmão. Não, Deus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Se é uma só carne, irmão, então a opinião dos dois conta. Quem entende, diga amém. Então, quando observa-se o padrão que o mundo estabeleceu para como deve se viver um casal, então aí vai vir os conflitos. Por quê? Porque a mulher quer se sentir livre para fazer o que quiser, independente da opinião do homem, do seu esposo, e o esposo a mesma coisa. Mas pode acontecer que um desses, fazendo uso dessa liberdade que a sociedade, que é instruída, doutrinar, que deve ter ambos, possa ser que uma escolha fazer algo que o outro não concorda. Ah, mas o dinheiro é meu, foi eu que trabalhei, vou fazer. E aí vem o conflito. Então nós temos que ter cuidado quanto a isso. Pelo que diz a Bíblia Sagrada, a sua Bíblia em Efésios, aí onde você está, capítulo de número 5. E veja bem, para evitar este conflito, a doutrina que Deus estabeleceu para o esposo e para a esposa, capítulo de número 5, versículo 22 em diante,
que diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então nós estamos aqui já vendo no primeiro versículo que a esposa ela não é livre para fazer o que quiser, mas que Deus diz e aconselha pelo apóstolo Paulo escrevendo à igreja que a esposa seja sujeita, diga comigo, sujeita ao marido. Agora eu preciso explicar aqui, porque alguns homens, por não ter sabedoria, entendem essa sujeição que a mulher deve a ele, e aí ela não entende, melhor dizendo, e agora quer tratar sua esposa como uma escrava, e não é esse tipo de sujeição. E o apóstolo Paulo não está escrevendo aqui que a mulher seja escrava do marido, e o apóstolo Paulo também não está dizendo aqui que a mulher seja empregada do marido. Ele está dizendo sujeita, irmão, num sentido de ter reverência ao seu esposo, a se sentir no lar alguém que precisa de cuidado do seu esposo. Quem pode dizer amém, irmão? É meu esposo aqui entender que é eu que digo, e agora se colocar dentro do lar como um ditador. Não é nada disso. Quem entende, diga amém. Se sujeitar ao marido, e o marido também tem conselho para ele. Por que este conselho e este ensino? Versículo 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Quem pode dizer amém? Aí você chega mais adiante no versículo 25, aí vem o conselho e a instrução também para o marido. Tudo isso para evitar os conflitos em relação à vida conjugal. Versículo 25 vai dizer o quê? Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Então mesmo Deus que está inspirando Paulo para orientar aquela igreja, aquela mulher se sujeita ao marido, também orienta e diga marido que ele também deve amar sua esposa como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Bendito seja Deus. Quem pode então entender e receber esta palavra, irmão? Estar aqui, irmão, uma doutrina, um ensino, uma instrução que vai evitar muitos conflitos na vida conjugal. A mulher sujeita ao marido, sem querer se colocar acima dele nas suas decisões, mas o marido amando ela como Jesus amou a ele. Pronto, vai evitar muitos conflitos. Quem entende, diga amém. Você ainda pode ver sobre estes conselhos o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 3, também instruindo isso tudo. Estou dizendo ainda de início, para que evite conflitos entre esposo e esposa, ou conflitos na vida conjugal. Veja aí 1 Pedro, capítulo número 3, versículo de número 1 em diante. O versículo 1 vai dizer: semelhantemente vós, mulheres, sede o quê? Sujeitas ao vosso próprio marido. Então em Efésios, irmãos, não é uma ideia que Paulo está tendo. Amém? Não é uma ideia. Ali é uma doutrina. Ele está inspirado por Deus, escrevendo e orientando os casais para que os mesmos evitem conflito. A mulher sujeita ao marido e o marido amando amor. Do jeito que o apóstolo Paulo escreveu, nós estamos agora lendo o apóstolo Pedro escreveu. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja mãe sem palavra. Presta atenção nisso aqui, irmão, porque esse conselho de orientação de Deus por meio do apóstolo Pedro é bem, como que eu posso dizer aqui, bem mais ainda elevado do que o de Paulo para a igreja. Por quê? Porque aqui é um conselho agora geral. Aquele conselho
aí. Mulheres, seja sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, ou seja, o esposo desobediente, e a mulher mesmo assim, usando de sabedoria e sujeição, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, ela vai ganhar um marido para Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus. É no procedimento da mulher, irmão, como diz Provérbios 14, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então quer dizer, pelo bom procedimento da mulher, ou seja, para a mulher viver conforme a palavra de Deus instrui, ainda que seu marido não seja crente, obediente à palavra, pelo seu procedimento ela ganha um marido para Cristo, e agora no seu lar vai ter paz. Quem glorifica e exalta o nome deste Deus, irmão? Por quê? Porque é importante, ainda que um não esteja vivendo a palavra, o outro viver. Porque há alguns conflitos dentro dos lares, e pode acontecer que ou a mulher ou o homem não está em obediência à palavra. Aí o que não está em obediência à palavra erra. Aí o outro diz: é assim que você quer? Eu vou errar tanto. E aí o conflito vai se intensificar cada vez mais. Quem entendeu? Agora, se o homem não obedece, mas a mulher está em obediência, ela vai ganhar o homem com o seu procedimento. E assim também pode acontecer na vida do homem. Só quem crê, bendiga o nome do Senhor. Ele está aqui nos trazendo instrução, irmão, de como nós ganhar a nossa família, em vez de intensificar os conflitos. Ganhar. Veja mais. Nós podemos ver também ainda sobre o assunto. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19, que diz, no 18: vós mulheres, estáis sujeitos ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Aí no 19 diz: vós marido, amai vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Quem diz amém? Amém. Então nós já vimos aqui 3 textos nos orientando como devemos viver. Os homens como devem conviver com a sua esposa, e as mulheres como devem conviver com o seu marido, para que assim evite conflitos. Quem me entende, diga amém. Amém. Segundo ponto, do segundo tópico, outro tipo de conflitos. Conflito em relação à sua confiança em Deus. Também existe esse conflito entre famílias, conflitos em relação à sua confiança em Deus. A inversão de valores adotada pela sociedade contemporânea tem mostrado que em muitas situações Deus está aquém de tudo o que está acontecendo no mundo. Os ensinos nas escolas atuais e faculdades tentam impor aos alunos a inexistência de um Deus soberano. Entretanto, em Jó capítulo 2, versículo 9, tem a fala da sua mulher que diz: então sua mulher lhe disse, ainda reteis com sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Então veja, irmão, o mundo, a forma que está indo, e o que a gente ouve, o que a gente vê, tenta de qualquer forma introduzir na mente, começando pelas crianças e também dos adultos, que não há um Deus, ou seja, quer instruir o povo, quer que o povo esteja doutrinado em que não existe Deus. Mas nós, a igreja do Senhor, irmão, ensinamos o contrário, e nós falamos, e Deus confirma que está no meio de nós. Louvado seja Deus. Nós oramos pelos enfermos, e o enfermo é curado. Nós oramos, irmão, pelo aquele que está tribulado e possesso, cheio de demônio, e os demônios saem. E o que é isso? É Deus no meio da sua igreja. Ele existe, ele é real. Aleluia. O mundo quer que o povo acredite que não existe Deus coisa nenhuma. Mas
Mas existe. Você não existe só porque seu pai teve relação com sua mãe. É algo muito complexo, irmão. Mas não é natural, não. É sobrenatural. A geração ou uma criança sendo gerada no ventre de uma mulher é coisa sobrenatural. Aqui não tem nenhuma criança, e nós entendemos muito bem quando um homem coabita uma mulher, o que é que fica ali dentro daquela mulher? Um ser, meu irmão, e daqui a pouco aquilo ali vai sendo gerado, e daqui a pouco cria carne, e daqui a pouco cria nervo, e daqui a pouco cria osso, e daqui a pouco cria cabelo, e um coração batendo, e daqui a pouco nasce aquela criança respirando e chamando. É Deus dizendo: eu te vi ainda informe no ventre da tua mãe. Não existe quem crê, levanta a mão e exalta a guerra. Mas o mundo não quer que o povo acredite na existência de um Deus. Um dia alguém me perguntou tanto que eu disse: pronto, tá bom, aparece essa discussão, tá bom, você está dizendo que Deus não existe, mas pelo menos me explique quem foi que fez o sol. Ele botou lá em cima, porque o sol é velho, irmão. É velho. Quem foi que criou a bateria para estar aceso 24 horas? E quem é que recarrega essa bateria? Explique. Você está dizendo que não existe Deus? Diga como é o nome desse homem que fez isso há milhares de anos atrás. Quem pode dizer amém? Amém. Me diga quem é que controla o mar para que ele não encha. Que a 24 horas caiu água do mar, irmão. Todas as águas dos rios correm para o mar. E esse mar não enche. Me diga quem é que controla tudo isso. Você pode exaltar e adorar esse Deus que tem o controle de tudo. Exalta, glorifica Ele. É o Deus que fez os céus e a terra. Pelo poder da sua palavra e pelo poder da palavra sustenta tudo até hoje. Deus existe. Então veja, conflitos em relação à sua confiança em Deus. Você vai enfrentar esses conflitos. Dentro da família você pode ser crente do pai, não ser. Você pode ser crente do marido, não ser. Você é crente da mulher, não ser. E você vai enfrentar esse conflito, porque um vai estar querendo viver agradando a Deus e obedecendo, e o outro: ah, que Deus! E nós que Ele? Cadê Deus? Você pode enfrentar esse ponto. Aí nós vimos aqui um exemplo na família de Jó. Olha só o que aconteceu na casa de Jó. Tudo ia bem. A mulher não mandou ele amaldiçoar o Deus que ele servia. Jó rico, bem sucedido, bem visto com certeza pela sociedade. A mulher nem tocava no nome de Deus. Mas de repente, acabou-se a riqueza. Perderam os filhos todos de uma só vez. Morreram os 10. Depois, enfermidade, ao ponto de Jó ir parar na cinza do lixo, se coçando com cabo de telha, todo feridento. Ele mesmo dá testemunho e diz que escapou somente com a pele dos dentes. Ele diz que ficou com um mau hálito tão terrível que a esposa não suportava. Ele diz que a família lhe abandonou. Os seus servos e criados não respeitavam mais ele. Aí foi numa situação como essa, que ele mesmo ali adorando a Deus, glória ao nome do Senhor, adorando a Deus, irmão, porque quem é fiel a Deus serve a Deus nos momentos favoráveis, mas também nos momentos desfavoráveis. Ele numa situação como essa, só lhe sobrou a esposa, porque os amigos também lhe deixaram. E os que vieram até ele vinham com acusações: confessa o teu pecado, tu pecou, por isso que esse mal está acontecendo. Aí a única pessoa que estava ao lado dele, que poderia ajudar, chegou até ele e disse: pai, continua
amaldiçoa logo esse Deus e morre. Imagine, irmão, eu fico pensando como estavam as emoções de Jó, já numa situação como essa. Ele estava com suas emoções abaladas. A única pessoa da família mais próxima que restou foi a esposa. E ele ali fiel a Deus, querendo entender aquela luta, aquela prova, mas fiel a Deus. Aí espera alguém que chegue para dar uma força, uma palavra. Para chegar, vou orar contigo, eu vou te ajudar. Aí chega e manda ele desistir. Pensa no conflito agora, sim ou não? Ele já está com suas emoções abaladas pela dificuldade que está enfrentando. E aquela a quem ele poderia contar com ela, chega e manda ele abandonar Deus. Mas Jó fiel, esperando a resposta de Deus, abre a sua boca e enfrenta aquele conflito, mas com sabedoria. Ele diz: como fala louca, assim fala tu, mulher. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu imagino o susto daquela mulher, irmão. Puxa, eu pensei que eu tinha dado o conselho certo a ele. Ele continua adorando. E Deus virou ou não virou o cabelo de Jó? Imagina a situação dessa mulher agora. Ei? Acho que ela ficou toda envergonhada de mim, sem querer nem olhar dentro dos olhos de Jó. Mas Jó, homem de Deus, se você mesmo, vai ser você que vai continuar sendo a minha esposa. O nosso Deus é vivo, mulher. O nosso Deus é fiel. Então tem que ter sabedoria para enfrentar também e resolver estes conflitos em relação à confiança em Deus. Aquela estátua consagrada e todos teriam que adorar. Como era o nome deles? Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome ali em Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam eles ali agora também enfrentando um conflito, a que negasse a sua fé na existência de um Deus. Então o que foi que disse o rei? Ele disse: e quem é o Deus que eu vos poderá livrar de minhas mãos? Ele estava dizendo então que não tinha nenhum Deus que fosse poderoso ao ponto de livrá-los. Mas aqueles jovens irmãos, como servos de Deus fiéis, manteram-se firmes. E a primeira coisa que eles disseram foi: ó rei, fica sabendo que nós não precisamos te responder sobre este negócio não. Oh, glória ao nome do Senhor. Nós temos convicção, ele estava dizendo, que nosso Deus é poderoso e pode nos livrar. Mas se ele não livrar, nem assim eu vou adorar a estátua que tu fez. Sabe o que eles estão dizendo? Este conflito aqui, talvez sim, não vou deixar nada, nem ninguém tirar de mim a fé que eu tenho no meu Deus. Quem tem fé neste Deus, irmão, então tenha cuidado, porque este mundo batalha para tirar de nós essa fé. Tenha cuidado. Então vamos prosseguir. Terceiro ponto, terceiro tópico do segundo ponto: conflito em relação à criação dos filhos. Preste atenção aqui, quem tem filhos. Quem tem filho? Pronto, então preste atenção nisso aqui. É outro conflito que as famílias também estão enfrentando, que é este conflito em relação à criação dos filhos. Porque muitas vezes, irmãos, o Estado, eles querem se encarregar de educar os nossos filhos, mas não. Quem tem que educar os filhos é os pais. Amém? Na escola eles devem aprender o que é pertinente a esta vida, para que venham arrumar um trabalho, para que venham ser uma pessoa que tenha condição de se manter, de manter a família que futuramente irão tê-la. Mas acerca da educação e do ensino, acerca da maneira de viver, não é a escola quem tem que ensinar, não. Quem tem que ensinar os meus filhos sou eu. Quem tem que ensinar os seus filhos é você. É a família que educa os filhos. Só quem concorda, diga amém. Mas não, irmão, entra o Estado querendo impor a maneira de criar os filhos. E cada dia que passa, nós vemos, irmão,
direito dos pais. Alguns não compreendem e acham que essas leis é para o bem, mas alguma delas, me permitem dizer, não tem feito bem aos filhos. E alguns pais também, que eu quero aqui dizer, que enganados acreditam ter sido bobeiro. Eu lembro-me que quando eu estudei, ainda criança, eu entrava na escola de 7h30 e saía de meio-dia. Quem estudou nesse horário? Mas agora, algumas escolas, quase que todas, que as crianças passam o dia todinho na escola e os pais, graças a Deus. Parece que foi bom, né, irmão? Não parece que foi bom? Mas e o seu filho e os meus filhos passam o dia aprendendo o quê? Não, mas pelo menos me dá trabalho. Aí alguns entenderam, foi melhor porque dá para eu trabalhar. Mas estão aprendendo o quê? Estão ensinando o que aos nossos filhos o dia inteiro. Aos filhos chegam no finalzinho da tarde, aí ele tem aquele bom período de tempo, vai brincar daqui a pouco. Meu Deus, sono foi dormir. Está cortando o vínculo com os pais. E os pais não estão entendendo. Não é o muito estudar, não, irmão. Não é um período extenso de estudo. Antes, estudava aquele período normal, passava-se a lição para casa, mas em casa os pais estavam lá para acompanhar e ajudar os filhos a fazer as lições. E ainda tinha o tempo de também educá-los da maneira certa de viver. Então veja, conflito em relação à criação dos filhos. A criação de filhos hoje tem sido um desafio muito grande para os pais que querem criá-los no modelo que Deus determinou. Tem sido um desafio para os pais criar seus filhos, educando e ensinando, como diz Provérbios 22:6. Ensine o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quem me diz amém, irmão? Então, por conta disso também, irmãos, a dificuldade que os pais têm para educar, para ensinar, conforme o padrão que Deus estabeleceu, aí vai crescendo essas crianças, conforme o padrão que o mundo apresenta, aí vem o cumprimento da palavra que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, que é um povo, uma geração que nós vamos e já vivemos no meio, uma geração de pessoas que dizem ele desobedientes a pais e a mães. Que mais? Profanos, sem afeto natural. Paulo estava ali profetizando, irmão, sobre a destruição que Satanás promoveria nas famílias, e nós já vemos nos dias atuais pessoas que chamam o pai de você, a mãe de você. Não tem mais aquele respeito de antigamente, senhor, senhora. Mas eu quero dizer aqui que ainda tem crente, irmão, criando seus filhos segundo o padrão que Deus estabeleceu. E você que está aqui nesta manhã está ouvindo também esta verdade. Não abra mão da criação dos seus filhos. Quem pode exaltar e bendizer o nome do Senhor, não abra mão. Os nossos filhos, quem tem que educar são os nossos. E conforme os padrões, não é como eu quero, é conforme os padrões que Deus estabeleceu. Se eu tivesse sido criado conforme os padrões que Deus estabeleceu, eu não estaria aqui preso. Talvez com você também, meus irmãos. Se meus pais tivessem me criado conforme os padrões que Deus estabeleceu, eu poderia estar aqui só pregando, mas não estava preso. Então eu posso fazer a diferença com os meus filhos e você com os seus filhos. Quem louva e bendiz ao nome do Senhor, para que nossos filhos não seja preciso sofrer o que nós estamos sofrendo. Mas entenda, vamos prosseguir. Nós chegamos então ao terceiro ponto do segundo tópico, que vai falar de outro tipo de conflito, que é os conflitos em relação à sexualidade sadia. É outro conflito que também casais enfrentam. Por quê? Porque Deus estabeleceu um padrão acerca da sexualidade de um casal, mas muitos têm seguido
A pornografia tem encontrado abrigo em muitos lares como forma de melhorar o desempenho sexual de casais, com pensamentos e atitudes impuras. Pornografia, sensualidade, imoralidade e diversas perversões sexuais. Mas a palavra de Deus é soberana e não apoia ou aprova nada do que a sociedade tem apresentado atualmente. Quem pode dizer amém? Amém. Então a sociedade atualmente, e por meio deste movimento chamado LGBT, tem anunciado, ensinado, defendido e lutado para conseguir ler, irmão, que são para profanação, principalmente nessa área. Mas a igreja vai continuar lutando e dizendo que o padrão é o que Deus estabeleceu. O padrão de uma família se inicia pela união de um homem e uma mulher. Quem pode dar glória ao nome do Senhor foi Deus quem estabeleceu. E assim a igreja crê, a igreja ensina e a igreja vai continuar defendendo. Quem quiser mas não vai ter o resultado que é esperado de um casal. O que se espera do resultado da união entre duas pessoas, conforme o padrão de Deus estabelecido, gerar filhos. Quando Deus trouxe o sono, melhor dizendo, sobre Adão, e tirando a costela de Adão, fez uma mulher e trouxe até e ele colocou o nome de Eva. Aí Deus disse o que? Multiplicai-vos e enchei a terra. Foi isso que Deus estabeleceu para o casal. E só vai conseguir fazer isso um casal conforme Deus estabeleceu. Deus é tremendo e poderoso, irmão. Ainda que a sociedade aprove e quis leis, agora eu quero ver é conseguir fazer o que Deus estabeleceu, que um casal conforme Ele estabeleceu consegue. Faça filho, não consegue não, porque ninguém vai contra Deus e prevalece não. Vá, case, a justiça da prova, case. Então, agora eu quero ver gerar. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? A do céu continua reprovando. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? E nós ficamos com a justiça do céu. Gente, eu quero ver. A justiça não aprova. Peça para a justiça também fazer gerar. Um homem casou com um homem e gerou. Faça a justiça da terra, eu quero ver isso. A mulher casou com outra mulher, pronto. Agora peça para o juiz que fez seu casamento também criar uma lei para você gerar, que eu quero ver. É Deus que estabeleceu, é homem e mulher. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Ele estabeleceu e está estabelecido. E assim nós devemos ensinar os nossos filhos. Dê o que der. Amém? Nós não podemos proibir ninguém de nada, mas ninguém também tem o poder de fazermos até que concordar com o que eles pensam, creem e vivem. Creia assim, vive assim, viva. Mas nós vamos crer e continuar vivendo conforme o padrão de Deus estabelecido. Quem entende, diga amém. Terceiro tópico para nós encerrarmos: vivendo uma vida de vitória em meio aos conflitos. Então entendemos que os conflitos serão em algumas vezes ou em alguns momentos inevitáveis. Todavia, dá para nós viver uma vida de vitória. Quem diz amém? Em meus conflitos, a igreja, quando estiver na terra, está em conflito. Por isso que Jesus, quando revela o livro de Apocalipse a João, ele diz: é ao que vê. Aí você lê mais um pouquinho, aí está de novo: e ao que vê. Aí você lê mais um pouquinho, aí está de novo: e ao que vê. E lê mais um pouquinho, está lá de novo: e ao que vê.
vitória em meio aos conflitos. Apesar de estarmos vivendo em meio a uma sociedade tão corrompida e sem compromisso com Deus, a Bíblia nos direciona a uma vida sadia e pura. Ou seja, a igreja tem que estar atenta. E não importa como a sociedade está vivendo, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser sal. Nós temos que ser luz. Em meio a uma geração corrompida e perversa, resplandecer entre as quais, irmão, como astros. Quer viver uma vida vitoriosa em meio aos conflitos? Lance fora o velho homem. E as mulheres? Lance fora a velha mulher. Porque aqui, despojai-vos do velho homem, está no sentido genérico. É ser humano. Lance fora os maus costumes. Lance fora as velhas atitudes. Lance fora os velhos comportamentos, a velha maneira de falar, a velha maneira de vestir, as velhas amizades que não lhe trazem bem, para que você tenha uma vida vitoriosa em meio aos conflitos. Despojai-vos do velho homem que se corrompe. É o primeiro conselho. Segundo, renovação no entendimento, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que vai dizer que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício o quê? Vivo. Veja aí, para nós concluirmos. Romanos capítulo de número 12. Guardemos essa lição, irmão, para o nosso bem e o bem da nossa família. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogamos-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício, mas não é somente vivo, e o que mais? Santo e agradável a Deus. Nós devemos nos esforçar para apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, o que mais? Santo, e o que mais? Agradável a Deus. Não apresentar o meu corpo como sacrifício de qualquer forma, não. Você lembra como era, irmão, estabelecido, as normas estabelecidas para que um animal tivesse algo ali para ser oferecido? Não podia ser qualquer tipo de animal. Tinha que ser um animal que Deus ali determinou para certa cerimônia. E aquele animal não podia ser também de qualquer forma. Tinha que ser um animal sem ter. E aquele animal não era sacrificado vivo, era sacrifício morto. Ele era examinado vivo, mas era oferecido morto. Aí eu e você é sacrifício vivo. Quem pode dar glória ao nome do Senhor, mas não somente vivo, também santo e agradável a Deus. Deus tem que olhar para mim em cima deste altar e dizer: tem vida, porque está em meu Filho Jesus Cristo. Mas tem que olhar também e dizer: não anda mais na prática do pecado, é vivo e santo. Aí ele se agrada, ele olha para você aí embaixo, aí ele se encontrou também com meu filho, e está vivo, sacrifício vivo. Aí olha para as tuas práticas e tu está em santidade, aí ele diz: é também santo. Aí ele agrada-se e recebe o sacrifício. Louvado seja Deus. Quem pode adorar ao nome de Jesus por isso? Então tudo isso para a renovação do nosso entendimento. Versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Já terminando o terceiro ponto, no terceiro tópico, diz: o que devo eu fazer para viver uma vida de vitória em meio às adversidades? Terceiro ponto, no terceiro tópico: deixa Deus ser o centro de nossa família. Amém, irmãos? O centro da minha família não pode ser eu. O centro da minha família não pode ser a mãe dos filhos. O centro da minha família não pode ser os filhos. O centro tem que ser Deus. Quem diz amém? Deixe Deus ser o centro da sua família. Eu quero dizer isso aqui a vocês, já encerrando. Deus não aceita o segundo lugar em nada, muito menos na
nossa família. Não, vou fazer isso porque meu esposo pediu. Agrada a Deus? Não, então não faça. Não, eu tenho que fazer assim porque minha esposa gosta assim. Agrada a Deus? Não, então não faça. Não, eu vou fazer isso porque meu filho, ele disse que tem que ser assim. Agrada a Deus? Não, então não faça também. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Deus não aceita segundo, terceiro nem quarto lugar. Ele deve ser prioridade, o centro. Quem pode dizer amém por isso? Então veja, após o incidente em que Uzá foi morto por tocar a arca de Deus, o rei Davi não a levou a Jerusalém, mas um giteu por nome de Obed-Edom abrigou a arca de Deus em sua casa. E diferente de Abinadab, que após abrigar a arca de Deus por 20 anos, sem nunca ter recebido de Deus um benefício, este homem não só abrigou a arca, mas a honrou com a presença de Deus em sua casa, em sua vida, família, negócio e futuro.